Salve, meus queridos, eu sou o Neto e bora para a parte 2 do vídeo de movimentação, onde a gente vai falar agora sobre o pulo. O que a gente tem que fazer agora? Eu também vou fazer já com que esse personagem pule, tá? Então, só que para ele pular, a gente tem que pensar em várias coisas aqui. Para ele pular, eu vou precisar que ele seja afetado aqui pela gravidade. Então, vamos colocar a gravidade. Só que se eu colocar para ele ser afetado pela gravidade, ele vai começar a cair. E eu não posso deixar que ele caia. Então, eu preciso que esse chão aqui funcione agora, certo? Como que a gente vai fazer esse chão funcionar? Vamos lá, a gente vai colocar aqui um rigid body nesse chão. O rigid body, ele é o que aplica a física. Então, para o personagem colidir com esse chão precisa ter um rigid body. Só que ao mesmo tempo eu não quero que esse chão caia, né? Então, vamos colocar aqui 0. 0, para esse chão não ser afetado pela gravidade e ele não cair. Então, a gente precisa colocar a gravidade desse chão aqui como 0 para ele não ser afetado. Em constraints, a gente vai colocar aqui para ele não girar, né? A gente está dando um freeze na rotação dele e um freeze na posição dele, então ele não vai mudar de posição, ele vai ficar travado aqui. E como ele tem um rigid body agora, falta só uma coisa, eu já vou colocar também, mas ele precisa de um rigid body para ele poder ter essa colisão, tá? O que mais a gente vai ter que colocar nele? Um collider, aqui. Box Collider 2D. A gente precisa colocar isso aqui tanto nele quanto no nosso personagem, tá? Então, ó, apareceu aqui. Deixa eu colocar aqui que vai dar pra enxergar, deixa eu ver. Tá vendo, ó? Esse quadradinho aqui é o colisor dele. Então ele tá indicando pro nosso rigid body onde que começa a colidir ou não. Se eu colocar ele aqui na metade, meu player vai atravessar isso daqui e vai começar a colidir só aqui embaixo. Então a gente vai deixar ele aqui certinho, beleza? E vamos colocar um desse no player também que a gente não colocou. Então a gente vai vir aqui, Box Collider, não. Vamos colocar um Capsule Collider 2D. Beleza. Ele tá tudo... Ah, já entendi, porque aqui, ó, a gente tá com um probleminha, deixa eu dar um reset nesse. Beleza. O que eu fiz aqui foi só arrumar, porque o nosso player, ele tava... O objeto player tava aqui e a sprite dele tava em outro canto. Porque são dois objetos, ó. Percebe? O nosso player, o objeto é aqui, ó. A sprite tá aqui, ó. A gente precisa que os dois estejam no mesmo lugar. Então você corrige eles aí e pronto. Fechou? Tá. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui tá o colisor dele, ó. Capsule Collider. Você clica nesses 3 pontinhos aqui que você consegue editar. Então a gente edita ele. Ei, caramba, cadê? Dá uma editada nele aí, coloca como você achar melhor. Mas é sempre bom colocar um pouquinho mais pra dentro do personagem, tá? Não exatamente onde ele fica. Então pra cá aqui já tá bom. Vamos testar agora se ele tá caindo, o que tá acontecendo aqui. Beleza. Ele tá aqui, ó. Ele deu uma caidinha ali. E ele... Já vamos arrumar isso aqui também, ó. Mas ele tá se mexendo e o chão já tá funcionando, tá? Vamos arrumar esse... Por que ele tropeçou ali e caiu no chão? Ó, duas coisas. Vamos primeiro tirar essa cápsula aqui. Que vai ter um que vai funcionar melhor, né? Vamos colocar um... Pode ser um box. O personagem é meio quadradão mesmo. E a gente vem aqui, ó. E agora a gente coloca até aqui no finalzinho do pé dele. Pronto. Agora, por que ele tropeçou? A gente tem que mexer aqui no rigid body, ó. A gente vai dar um freeze rotation. Assim ele não vai sair rodando pelos lugares, tá? Então é só você dar um freeze rotation aqui, ele não vai mais rodar. Agora a gente vem aqui e dá um play. Beleza, tá andando. Então pronto, agora ele tá se mexendo. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o pulo dele. Aproveitar que a gente tá fazendo movimentação, já vamos fazer o pulo do nosso personagem. Como que a gente vai fazer o pulo? A gente vai usar esse Move Direction também, tá? Então Move Direction... Só que agora a gente lembra que eu falei que ele era um vetor que armazenava dois valores, tanto um horizontal quanto um vertical. A gente vai fazer o quê? A gente vai dar um valor vertical para ele também agora. Então agora, por exemplo, vamos copiar esse código aqui já tá fácil. Só que ao invés de left arrow, a gente vai fazer up arrow. Então quando... Primeira coisa, Move Direction. Agora, aqui em cima a gente tá mexendo no X dele, ou seja, no eixo horizontal. Aqui embaixo a gente vai mexer no Y, o eixo vertical. Então, quando a seta de cima for apertada, a gente quer que o eixo vertical seja 1, tá? Se não for apertada, a gente quer que seja 0, beleza? Então, é só isso aqui que a gente vai precisar fazer. Só que aí você vai ver que tem um probleminha, né? A gente vai ter que tratar esse problema. Mas vamos primeiro mostrar o que acontece. Olha só. Então, ele vai para os lados. E se eu aperto... Ah, entendi já qual é o problema. O problema é o seguinte.
ele só tá se mexendo quando o eixo X muda, porque a gente fez isso aqui, ó. Se o eixo X for diferente de 0, ele vai executar a função de movePlayer. A gente precisa fazer uma aqui, que é o seguinte. Se o eixo Y for diferente de 0, a gente vai executar a função jump. Tá? A jump, ela vai ter que ser uma função diferente, porque ele não pode simplesmente sair subindo infinitamente, né? Mas vamos começar fazendo ela funcionar aqui. Então pega essa parte aqui. Vamos colocar aqui jump. Beleza? Então pronto. Quando o y for diferente de 0, ele vai executar a função jump, que vai mover ele. Vamos lá para ver se vai funcionar. Ver se eu salvei. Salvei. Deixa eu já mudar aqui para 200, que estava muito devagarzinho. Pronto. Então beleza, tá indo pros lados. E aqui, ó, você vê que ele vai pra cima. O bicho até deu um teleporte ali, ó. Só que o que acontece? Eu seguro e ele vai pra cima infinitamente, né? Isso não pode. A gente tem que tratar isso pra ser um pulo. Então a gente vai ter que mudar um pouquinho a maneira como isso aqui é feito, tá? Vamos lá. Que agora a gente vai mexer na função jump. A gente tem que mudar toda essa função aqui. Então vamos matar isso aqui já, que isso aqui vai pro saco. Beleza? Primeira coisa. Vamos organizar isso aqui em cima. Eu gosto de deixar essas funções aqui primeiro. Beleza. Aqui a gente vai criar mais uma variável, que vai ser a função, a variável int, vou chamar jump force. Essa daqui vai ser a força do pulo, vamos deixar ela igual a 10. E aqui, o nosso y, na verdade a gente pode deixar ele aqui mesmo, a gente só vai usar ela para multiplicar aqui embaixo. E aqui a gente não pode mover ela da mesma maneira que a gente move aqui usando o move position. Quando a gente vai mover aqui para cima, a gente vai ter que usar um tipo de força, tá? Porque ele é diferente, ele não pode ficar se movendo numa constante, ele tem que ter um impulso para cima e começar a cair. Beleza, a gente vai usar o método advForce. O que a gente vai colocar aqui dentro? Ele recebe um vetor 2, tá? Então aqui vai ter que ser um new vector 2. New vector 2. O primeiro valor que vem no vetor 2 é um valor do x, ou seja, um horizontal, a gente não vai mexer no horizontal. E no segundo a gente vai colocar o move direction ponto y, tá? Então aqui vai ser o y dele. E aqui a gente tem que definir o tipo de força que é. Então a gente vai colocar force mode ponto impulse. Que faltou um force mode 2D ponto impulse, tá? Então force mode 2D ponto impulse. Então com isso daqui a gente vai estar colocando, inclusive aqui falta uma coisa, ó. Tem que ser vezes o jump force. Beleza? Vezes o jump force. Na verdade, isso aqui nem precisa, tá? Nem precisa disso aqui. Só para deixar claro, a gente vai mudar isso daqui, ó. Isso daqui também não precisa. Isso daqui a gente pode fazer assim, ó. Apaga toda essa linha. E aqui a gente pega e faz. Se a tecla de cima for apertada, a gente faz o jump aqui, beleza? Se a seta para cima for apertada, a gente faz o jump. O jump vai ser uma força que ele está aplicando ali para cima. Então vamos testar. Vamos voltar aqui no dar um save, volta aqui no Unity. Pronto. Esse personagem está pulando. Tá pulando até demais. Mas tá pulando. O que tem que fazer aqui? Para começar, esse getKey aqui tá errado. Tem que ser agora getKey down. Por que getKey down? Esse daqui, ele aplica várias vezes, né? Tipo assim, ele vai retornar verdadeiro por diversas vezes. Para cada atualização do sistema que eu tiver apertado, ele vai retornar verdadeiro. Por mais que eu aperte uma única vez, dentro das atualizações do sistema, essa única vez foi tipo centenas de vezes. Então ele vai fazer meu boneco pular centenas de vezes. O que a gente quer? Que ele retorne apenas uma vez para cada vez que eu apertei a tecla. Então tem que ser o getKey down. Então ele vai pular apenas uma vez, tá? Nosso boneco saiu voando ali porque ele meio que pulou centenas de vezes. Então vamos tentar de novo aqui. Pronto, agora ele tá pulando. Só que agora a gente tem outro problema. Que problema é esse? Olha só. Quando a gente pula e se move, ele meio que para, né? A gravidade não faz mais efeito. Tem vários problemas aqui. Primeiro que o nosso boneco tá teleportando. Segundo que quando a gente pula e começa a se mover, ele meio que para de pular, né? Então a gente pode ficar aqui infinitamente.
Então nosso boneco tá andando, tá pulando, só que ele tá com diversos problemas aqui, né? Então vamos começar a resolver esses problemas. Isso é pra você ver que basicamente você não pode simplesmente sair fazendo as coisas funcionarem de qualquer jeito. Tem a maneira correta de se fazer, a melhor maneira de se fazer. Então tem vários pontos aqui que a gente vai ter que mexer. Vai ter que mexer na movimentação, vai ter que mexer um pouquinho no pulo. Vamos arrumar tudo isso, tá? Primeira coisa, pro nosso personagem parar de ficar teleportando, a gente tem que mudar de update para fixed update. Por quê? Tudo que envolve física, movimentação de objeto, movimentação de personagem, usa o fixed update, porque ele está sincronizado com a atualização da física do jogo. Vocês podem pesquisar esses métodos mais a fundo depois, tá? Mas foca nisso aqui. Todo método, função que for fazer um personagem se mover, um objeto se mover, usa o fixed update no lugar do update. Isso aqui vai fazer com que ele pare de ficar teleportando. Agora, a gente tem outro problema, que é na movimentação dele. Quando ele começa a se movimentar, ele continua... a gravidade para de afetar ele, né? Então isso é porque a gente está fazendo de uma maneira meio que... o movimento dele de uma maneira meio que absoluta, usando o Move Position. Então, independente do que esteja acontecendo com ele, a gente vai mover de uma posição para outra ali, independente se ele está caindo ou não. O que a gente tem que fazer aqui? A gente vai parar de usar o Position, vamos começar a usar o Velocity, tá? E o Velocity ele é um método que basicamente vai definir a velocidade de movimento em pixels do nosso objeto, seja no eixo Y ou eixo X, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar passando para ele um New Vector 2, onde tudo isso aqui vai ser o movimento horizontal dele. Então, a gente pode tirar esse RB Position, tá? Tira o RB Position. Isso aqui vai ser todo o movimento horizontal dele. E o movimento vertical dele vai ter que ser o RB.Y, tá? Para ele continuar tendo a velocidade de queda dele. Então você vem aqui e coloca RB.Velocity, que é a velocidade dele em queda no eixo Y por pixels, né? Pixels por segundo. E aqui, por que tá dando problema? Porque a gente tem que passar somente o X aqui, tá? Então aqui, ó, pronto, Move Direction X. Beleza? Então essa vai ser a nossa nova movimentação. Basicamente eu estou definindo a velocidade dele tanto em pixels, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Tudo antes da vírgula é o eixo Y. Então nosso eixo Y vai ser o Move Direction vezes o Move Speed vezes o Time.Delta Time. E no eixo Y vai ser a velocidade de queda que ele já estava tendo. Então se ele pulou e por mais que você comece a se mover para os lados, se ele estava caindo, ele vai continuar caindo. Então a gente dá um save aqui. Tá, não tá pulando. Eu errei alguma coisa aqui, vamos ver. Tá, aqui a gente tem um problema que é basicamente o seguinte. Vamos voltar aqui, por que nosso boneco não estava pulando. A gente precisa que o input esteja no método update, na função update, tá? Só que ao mesmo tempo, para movimentação, a gente precisa que esteja no fixed update, para ele parar de ficar teleportando. Então a gente vai pegar o input no update, mas a gente vai movimentar ele, executar essas funções dentro do fixed update, tá? Como que nós vamos fazer isso? Então a gente vai fazer o seguinte, dentro do Fixed Update a gente vai estar sempre movendo o player aqui, rodando esse Move Player, e sempre rodando, vamos colocar a Jump dentro do Move Player que vai ficar melhor. Então a gente vai mudar bastante coisa aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável booleana, vai ser o Jump, isJump, para saber quando que o personagem tá pulando ou não, vou colocar ela aqui como false. E agora, a gente vai apagar todo esse pedaço aqui que a gente fez do jump, tá? Não vai mais ser assim. E a gente vai fazer diferente. A gente vai usar o Move Direction de novo, que a gente estava usando a princípio, .y, igual. Aí vamos usar aqui de novo, só que aqui a gente vai mudar para Up Arrow. Coloca 1 ou 0. Então, se a seta para cima for apertada, vai ser igual a 1, senão vai ser 0. Beleza? Esse jump aqui a gente vai deletar também, vai ser tudo na função Move Player agora. E aqui a gente vai fazer um if. Então a gente vai fazer um if que vai ser o seguinte. Se o Move Direction .y for diferente de 0 e a variável isJump for igual a false, aí sim o nosso boneco vai poder pular. Beleza? Então precisa ser diferente de 0, o y, que vai ser quando ele apertar a seta para cima. E a variável isJumping tem que ser igual a false. Isso aqui é para ele não ficar pulando infinitamente. Então a gente vai vir aqui
e vai colocar também o isJumping igual a true. Ou seja, quando ele pular uma vez, ele não vai conseguir pular de novo. Beleza? Agora a gente tá se mexendo e também estamos pulando. E ele não fica mais travado no ar, só que a gente só consegue pular uma vez. Porque depois que a gente pula, aquela variável do isJumping fica true e ele não consegue pular de novo. Beleza? Agora, o que a gente pode fazer aqui? Só o que falta pra gente matar a movimentação é resetar o pulo dele. Então quando ele encostar no chão, ele tem que poder pular de novo. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Agora a gente vai usar o seguinte, a gente tem que fazer o personagem, assim que o personagem tocar no chão, a gente reseta o pulo. Então como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai pegar esse floor, tá? E vamos mudar, a gente vai colocar uma tag nele. Então clica aqui em floor e a gente vai add tag. Aqui em empty, vem aqui, escreve floor. Dá um save, beleza? Tá salvo. E aqui a gente tem que mudar ele, ó, floor. Então agora esse floor aqui, ele tem uma tag, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai usar essa tag para identificar o que é o chão. Então a gente vai criar uma função que identifica o chão através dessa tag. E através dessa tag a gente consegue resetar o pulo do personagem. Então vamos lá. A função para resetar o pulo do personagem é a seguinte. OnCollision Enter 2D. A gente vai usar uma função meio que já pronta aqui do Unity, tá? Então essa daqui, você escreve OnCollision Enter 2D, ele já vai colocar aqui as coisas para você. E você vai fazer o seguinte com essa função aqui. Você vai colocar um if collision, que é esse objeto aqui. O que isso aqui faz? Só para vocês entenderem o contexto. Quando o nosso player entrar em colisão com outro objeto, que também tem um colisor, o colisor 2D, a gente vai receber esse objeto nesse argumento aqui, e a gente vai usar esse argumento para poder verificar que objeto é esse que ele está colidindo. Então aqui vai ser o seguinte, collision.gameObject.compare tag. Aí aqui a gente vai colocar o nome da tag que a gente criou, tava floor. Fecha aqui, abre, beleza. Então quando o nosso player colidir com um objeto que tem a tag floor, a gente vai mudar o isJumping para false. Simples assim, acabou. Então agora a gente vai testar e agora deveríamos poder pular várias vezes. Então em teoria eu posso pular agora várias vezes. Então pula uma, deixa encostar no chão, pula duas, beleza. Então o jump ele tá resetando. Agora, claro, nossa movimentação tá uma porcaria, né? A gente pode mexer isso aqui mexendo no nosso personagem. Pronto, ó. Então eu vou ficar assim, beleza? Deixei assim, ó. A gravidade ficou em 10, o speed ficou em 700 e o jump force ficou em 30. Mas aí você pode brincar da maneira que você quiser. Mas olha só, agora a gente já tem um personagem que se move. Então é isso aí, pessoal. Valeu por hoje. A gente vai acabar por aqui. Já fizemos uma movimentação básica. Então o personagem já tá andando, já tá pulando. Então eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Deixa o seu like, comenta aí embaixo o que você tá achando e o que você quer que eu aborde, né, nos próximos vídeos, pra gente poder aprender aqui. E é isso aí. Espero que vocês continuem acompanhando a série pra gente terminar esse joguinho aqui. Valeu, pessoal. É nóis.